Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui contar um testemunho sobre o jejum. Isso mesmo, esse fato aconteceu algum tempo atrás, comigo, com relação a uma ministração que eu havia feito no passado e em uma igreja. Foi uma experiência e aproveitar, no assunto, do jejum, eu quero compartilhar essa experiência. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração e eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta, cada pessoa que deixa aqui seu comentário, seus pedidos de oração. E eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial. Amém? Tudo minúsculo. Então vamos lá, eu quero falar nesse vídeo sobre o jejum, sobre a importância do jejum, que é uma disciplina espiritual. Eu me lembro que logo assim, quando Deus me capacitou e tem me capacitado para pregar a palavra dele, eu me lembro que algumas portas se abriram aqui onde eu moro. E eu me recordo que eu recebi um convite para estar pregando, ministrando numa igreja, Isso foi bem no início mesmo, mas foi um fato que me marcou. E lá nesse momento, fui lá, orei, jejuei, li a palavra, pedi a Deus uma palavra, me consagrei, pedi a Deus para me dar revelações do que Ele queria falar com a igreja. E ali eu me lembro que eu fui lá nessa igreja, era uma igreja de pastores conhecido, meu, e hoje eles são conhecidos, mas na época era um outro pastor que estava lá, que era do campo, lá do ministério deles, e esse pastor saiu, aí entrou esse casal, que se tornaram depois, posteriormente, amigos, E ali eu me lembro que, chegando lá nessa igreja, eu sentei e observei o transcorrer do culto, E ao observar o transcorrer do culto, eu me lembro, irmãs, que o pastor dirigente que estava dirigindo o culto, na direção do culto, eu creio que era um domingo à noite, Isso tem bastante anos. Isso tem alguns anos, Aproximadamente 10 anos ou mais de 10 anos, acho que até menos, Mas assim, tem bastante anos mesmo. E ali, irmãs, eu me recordo que esse pastor, ele ao dirigir o culto, ele entrou lá no assunto de jejum e ele estava falando para a igreja. E eu estava sentada aguardando o horário para eu poder pregar, o horário que eles iriam me passar a palavra, para eu poder ministrar aquilo que Deus havia me entregue, Eu não me recordo que palavra, eu não sei se foi a viúva de Naim ou o cego Bartimeu. Foi uma palavra no Novo Testamento, eu não me recordo, Mas era um domingo à noite e ali eu falei, foi um culto, se eu não me engano, acho que era culto de mulheres, das irmãs. Infelizmente, irmãs, eu não me lembro a palavra, Mas foi uma palavra de milagre. Eu não me lembro mais a palavra, não sei se foi Débora, eu não lembro, não me recordo, Eu não me recordo. Mas o fato é que o pastor, no transcorrer, o líder, nesse culto, ele começou a falar do jejum. Ele falou, olha, irmãos, não precisa jejuar, não. Ele doutrinando, falando para a igreja, para os irmãos e as irmãs que estavam lá. Não precisa jejuar, não, porque os tempos mudaram, as épocas mudaram e o jejum não é mais bom, porque sacrifica muito o corpo.
ele falando para a igreja. E eu sentada ali, ouvindo aquilo e olhando e pensando comigo, né? Senhor, o que é isso, Jesus? Eu em pensamento falando com Deus, né? O que é isso, Senhor, que esse homem está falando? Esse líder está falando. E ele falando, irmãs e irmãos, não precisa mais jejuar, porque o tempo mudou, as épocas mudaram. E outra coisa, irmãs e irmãos, não precisa também subir para monte, não. Monte não precisa também não, porque Deus, ele ouve. Isso aí realmente até ele tá certíssimo. Se você quiser ir, né, para monte, você vai. Eu sei que naquele culto ele estava falando isso, que não era para ir para monte, que não precisava de subir monte, não precisava de jejuar. E ali, irmãs, me foi passada a palavra, né, o microfone, e ali eu ministrei o que Deus havia me entregue. Eu realmente não lembro a palavra que Deus me deu, não sei se foi Débora, ou se foi Ruth Noemi. Estou me lembrando, era um culto de mulheres, ou se foi algum dos milagres de Jesus no Novo Testamento. Eu sei que foi uma palavra assim muito abençoada e abençoadora, porque eu fui muito abençoada no meu recinto secreto e lá também é um compartilhar com a igreja. E ali, irmãs, sei que quando terminou aquele culto, né, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, porque eu fui convidada por esses que hoje são pastores, né, que na época não eram pastores, né, eram o evangelista e a missionária esposa diaconisa, né, e ali hoje eles são os pastores e os líderes da igreja, né, anos se passaram. E o fato é que terminou o culto, esse líder, esse pastor que estava falando no microfone, ele veio falar comigo, né? Veio me saudar, veio conversar comigo. Oi, irmã, que bênção, que palavra abençoada. Veio falar comigo, né? Me cumprimentar, enfim, né? Agradecer por eu ter estado ali na igreja, né? Que ele estava dirigindo, que ele estava ali como um líder, né? E ali, e eu assim, né, eu olhando para ele, eu falei, amém, pastor, foi Deus que falou, né? E ali eu sei que eu assim, eu tava muito indignada, irmãs, eu tava assim muito indignada, mas ali eu exerci o domínio próprio, levei a palavra na íntegra, o que Deus quis falar com a igreja, mas eu tava assim indignada por dentro, pelo fato dele ter falado que o jejum não era essencial nesse tempo. E ali eu indignada, mas com toda a calma, toda a tranquilidade, eu falei, pastor, quer dizer, pastor, que o senhor não é adepto ao jejum, não? Como que é isso, pastor? Assim mesmo. Aí eu fiquei olhando para ele assim. Quem já me conhece, quem lida comigo, já tem uma certa intimidade comigo, que me conhece de fato mesmo, já sabe que quando eu paro, eu fico olhando, eu não estou aprovando nada, não estou concordando com nada. Quando eu paro, eu fico assim, já sabe que... E eu fiz essa expressão, e ele falando, não, missionário, isso aí já passou, já passou, pastor, já, missionário, ele é um senhor, né? Não, isso aí é só na época da Bíblia. Irmãs, eu quero te dizer, e esse vídeo é para isso, que jejum é importante, sim. Jejum é primordial, sim. O próprio Jesus de Nazaré, ele vai dizer que há castas de demônio que saem através de jejum e oração. Como nós iremos ter vitória sem jejum e oração? O diabo não gosta de pessoas que jejuam.
O diabo detesta pessoas que jejuam e que oram e que lêem a palavra. Quanto mais o inimigo tirar as disciplinas espirituais da tua vida, melhor para ele, que ele ganha força. O jejum é para você que quer vitória. O jejum é para você avivar a tua vida espiritualmente. O jejum é para fazer com que você tenha sensibilidade no mundo espiritual. O jejum é para você que precisa tomar uma decisão importante. O jejum é para levantar teu ministério. Teu ministério não, porque o ministério não é nosso, o ministério é de Deus. Ele apenas nos empresta para administrar essa grande obra, essa bênção que é ministério. O ministério não é nosso, é dele, ele apenas nos confia. Mas para você que está vivendo um ministério fraco, não está tendo revelação divina, precisa tomar uma decisão que não sabe. Existem decisões que é necessário muito jejum e muita oração. Tem pessoas que tomam as decisões, que não ora, que não jejua, e depois fala que foi Deus, e não foi Deus nada, foi a própria vontade da pessoa. Porque só quem conhece o meu futuro e o teu futuro é Deus. Às vezes uma proposta é boa aos nossos olhos, mas no final é caminho de morte. A Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Nós não podemos ser guiados por aquilo que está diante dos nossos olhos. Achamos que aquilo é bom aparentemente, mas às vezes por detrás daquela aparente oportunidade é destruição da vida de uma pessoa. Olhe para Ló, olhou para aquelas campinas bonitas de Moabe, verdejantes. Era uma proposta muito boa ele ir para lá e ele foi. E ali atrás era Sodoma e Gomorra, era destruição, a cidade que ia ser destruída. Convites, oportunidades. Nessa mesma época que eu falei aqui do jejum, nessa época, irmãs, eu jejuava muito. E eu não recomendo isso não, né? Hoje eu não recomendo não. Bom, é você com Deus. Eu não tenho esse direito, é você com Deus. Mas nessa época eu jejuava muito e eu buscava muito ao Senhor. Eu estava tentando entender como era isso de chamado, como era isso de vocação, como é que era isso de missão. E eu buscava em Deus as direções. Eu me lembro que Deus, pela misericórdia, eu estou falando aqui, eu estou me lembrando disso. E eu vou contar essa outra experiência. Isso aqui não era nem para eu contar. E Deus, irmãs e irmãos, pela misericórdia me usava muito assim, nos dons, na visão, na revelação, ainda me usa, mas não como antes. Antes era de uma forma muito profunda. E eu me lembro que tinha um casal, isso já na igreja onde eu congregava, que aquele homem ele estava desempregado. Eu nunca contei isso, mas eu não sou de contar coisas assim, da forma como Deus me usava, mas Deus me tocou. Eu estou lembrando aqui desse fato de oportunidades que parece que são boas, mas que ela está travestida de morte. Às vezes é uma morte física, uma morte espiritual. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O inimigo às vezes prepara um laço, um algo, que aos teus olhos parece que é a oportunidade ou é a pessoa que você sonhava, que você esperava. Mas por detrás daquilo ali que você não orou, você não jejuou, você não buscou em Deus, não é bom, aí já vai, já agarra aquilo dali. E depois naquilo dali, irmãs, só Deus para ter misericórdia da tua vida e da tua alma. Às vezes é um laço. Eu me lembro, irmãs, eu nem lembrava mais disso, mas coisa de um mês, uma amiga minha de oração me lembrou desse fato, porque ela congrega nessa igreja até hoje. Eu saí,
fui para outro ministério, porque Deus me levou, que eu orei 4 meses e jejuei, pedindo realmente a Deus, pedindo confirmação. E Deus me confirmou e eu estou nesse ministério até hoje, vai fazer 10 anos. Né? Tem alguns anos que eu estou lá. E não pretendo sair. E espero não sair, né? Porque o crente tem que ter raiz. E ali, voltando ao assunto, irmãs, tinha um casal lá nessa igreja que o homem ele era desempregado e ele tinha a esposa dele. E aquele casal estava pedindo a Deus uma porta de emprego. E esse homem, ele era do ministério, da igreja. Irmãs, e ali essa era uma época que eu ia todo dia para o monte, ia todo dia para o monte, irmã Raquel, eu ia porque eu tinha sede de Deus, eu queria Deus, e eu lia a palavra, eu estava naquela coisa, né? Hoje eu não, devido a algumas limitações físicas, né? Eu não subo mais o monte, as coisas foram mudando, Deus foi trabalhando de uma outra forma na minha vida. Ali, irmãs, e Deus pela misericórdia ali, se você quiser acreditar, você acredita ou não, ou se não quiser, não acredita. Deus ali pela misericórdia me usou em profecia, porque tinha a consagração, que era de manhã, de 9 às 11, era um culto de oração. Aí tinha um café lá, depois, né, das pessoas que foram em jejum, tinha um café lá, café com pão doce. Até quem preparava esse café era uma irmã que hoje já dorme no Senhor. E Deus me tomou em profecia para falar para aquele casal, especificamente para aquele homem ele estava nesse dia na oração. Deus me tomou em profecia para dizer que ele, o próprio Deus, havia preparado uma porta boa para ele de emprego. Olha só, irmãs. Mas que antes dessa porta boa, o inimigo tinha colocado uma outra porta para ele, que não era para ele entrar nessa primeira porta que ia surgir. Que essa primeira porta não era dele, do Deus Todo-Poderoso, era uma porta do inimigo, era uma porta do diabo, não era uma porta. Aparentemente, parecia a porta que Deus ia abrir, mas não era. A outra porta seria depois. Não sei se você acredita nisso. Eu entreguei aquela revelação. Deus me tomou ali em profecia e eu entreguei. Mas, sabe o que aconteceu com aquele casal? Eles desdenharam. Não desdenha das coisas do Senhor. Se você não crê, se você acha que isso é balela, conversa fiada, não fala nada não, fica quietinho, ou então vai saindo. Esse casal desdenhou, eu já nem lembrava mais disso. Coisa de um mês e meio atrás, uma amiga me lembrou. Eles desdenharam da irmãzinha de oração. Eu sei que esse homem, ele entrou nessa porta do emprego, a primeira que surgiu, e até hoje, irmãs, foi a morte espiritual daquele homem. Aquele homem esfriou na fé, aquele homem saiu da igreja, aquele homem não retornou, ele não consegue mais se firmar na igreja, e a esposa dele ficou perseverando. E alguns anos, né, eu pude presenciar ele lá na igreja, né, nessa mesma igreja, e ele não estava bem fisicamente, né? Estava querendo arrumar confusão. A vida do homem mudou assim, a mente do homem. Então a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então, certas decisões na nossa vida, elas precisam ser regadas e muito bem regadas a jejum e oração.
Eu não estou falando essa palavra aqui para super-herói, super-crente, não. Porque nem eu sou e nem Deus chama super-homens e nem mulheres maravilhas para a obra dele, não. Deus chama pessoas comuns. Esse processo de santificação através do jejum e da oração é diária. E ali, irmãs, e para fechar aqui esse vídeo, esses dias eu estava ouvindo aqui um relato, não foi testemunho não, relato de um homem, de uma família inteira que saíram, foram para o lugar, e lá naquele lugar ele estava arrependido, querendo voltar desse lugar. Mais ou menos nessa linha. Ele estava querendo voltar. E um fato ali me chamou muita atenção naquele depoimento. Eu parei naquele depoimento, né? E ali aquele homem, ele falou assim, olha, antes de eu tomar essa decisão, eu orei muito. Eu orei muito não, ele falou que orou com a mulher dele. E ele foi. Irmãs, não tem esse, não tem aquele que ore, que espera o sinal de Deus, que Deus não dá. Deus vai falar contigo. Vá, faz isso. Essa porta é de mim. Vai, não vai. Irmãs, e ali aquele homem, ele estava arrependido do que tinha feito, mas esse fato me chamou muita atenção, que ele disse que orou. E eu fiquei assim, Senhor, será que ele orou mesmo? Esperou, aguardou? Deus não chama ninguém para passar vergonha, nem para viver envergonhado, envergonhada não, amada igreja. Muitas das vezes nós fazemos as coisas, às vezes não obedecemos, não procuramos o conselho, não buscamos em jejum e oração, porque dá trabalho, não é fácil. Não é fácil, irmã Raquel, não é fácil. Quem falar que jejuar é fácil, não é fácil. É dificílimo. Mas o Espírito Santo, ele te capacita para o jejum. As primeiras horas são as mais difíceis. Então, para você que precisa tomar uma decisão, tá com o ministério fraco, na tua casa tá acontecendo coisas na tua casa, barulhos na tua casa, jejua, ora, coloca louvor. Então, o jejum, irmãs, ele é importante sim. O jejum não foi só no passado, não. O inimigo detesta pessoas que jejuam. Não é de se espantar que, se você reparar hoje, as propagandas, tudo tem comida. Tudo tem comida. Que é estimulando que se torna pecado, né? O glutão, estimulando a comida, que é justamente porque a comida ela dá prazer, né? A comida ela dá prazer. E tem certas pessoas, aí já é outra coisa, né? Que ao comer alimenta, né, várias outras coisas, não é somente a comida, né? Mas isso aí já é outra história. Então, o jejum, ele é importante sim. O diabo, ele quer te afastar do jejum e da oração. Você que precisa de poder. Os discípulos foram retirar demônio daquele menino. E os discípulos falaram, mestre, nós não conseguimos repelir, tirar aquele demônio. Jesus vai falar, a caixa de demônio que sai com jejum e oração. Porque quando você jejua, a tua palavra, a palavra falada, ela é carregada de unção, de poder. E é isso que o inimigo não gosta. Não é jejuar por jejuar, ficar sem comer, não. Ou então misturar o jejum com o princípio espiritual, com o jejum intermitente. Isso é propósito, irmãs. Propósito Coca-Cola, propósito de doce, propósito de internet. Isso é um propósito de celular, propósito. Eu estou falando de jejum com princípio espiritual que vai te conferir poder, envergadura espiritual.
robustez espiritual. Que quando você falar, a palavra falada vai ser carregada de poder e do óleo do Espírito Santo. E isso não vem para quem tem preguiça, que não quer orar, que não quer jejuar, porque dá trabalho. Eu quero estimular você a jejuar. Coloca aqui embaixo, irmã Raquel, eu vou jejuar. Irmã Raquel, ora por mim que eu quero que Deus me dê força para eu jejuar. E você que não está acostumada, jejua, começa aos pouquinhos. Começa 1 hora sem comer nada, beber nada, depois aumenta, no outro dia para 2 horas, depois 3 horas, é aos pouquinhos. Amém? Deus abençoe, paz.